Vós que entrais, abandonai toda a esperança. Este é o aviso escrito acima dos portões do inferno de Dante, uma descrição épica do submundo medieval. Enquanto Dante a imaginou como uma grande e imponente porta, várias ilustrações representavam a entrada do inferno como uma boca gigante, um par de mandíbulas escancaradas que devora as almas dos pecadores. Essas representações estão em toda parte, aparecendo em manuscritos, livros de orações e pinturas, até mesmo em produções teatrais antigas, onde gigantescas bocas mecânicas eram construídas nas praças das cidades medievais. Mas de onde vem essa ideia aterrorizante? Muitos acreditam que a origem está na mitologia nórdica, com suas bocas infernais de lobos e dragões devoradores de homens. Seja bem-vindo ao canal Fatos e Web Docs. Hoje falarei sobre Hellmouths, as antigas artes cristãs sobre as entradas do inferno. Ao abrir um manuscrito medieval, você nunca está muito longe de avistar uma ou duas imagens de Hellmouths. Algumas mostram caldeirões em seu interior, enquanto outras mostram bocas cheias de almas, mais do que podem mastigar. Mas o meu favorito é aquela com uma boca em outra boca e um castelo em outra boca. Muitos desses desenhos estão em livros de orações ilustrados, particularmente nas seções sobre preces pelas almas dos mortos. Essas obras ricamente decoradas teriam levado meses ou até anos para serem finalizadas e eram tipicamente de propriedade de patronos muito ricos. Para aqueles que não podiam pagar tais luxos, era possível encontrar as imagens de Hellmouth em produções teatrais. Existem relatos de produções medievais de gigantescas bocas mecânicas, algumas capazes de engolir atores, outras capazes de soltar fumaça e fogos de artifício. Essas peças, chamadas de Mystery Plays, foram criadas para surpreender e assustar as pessoas comuns, usando efeitos especiais primitivos para convencer uma população analfabeta a não se comportar mal. Na realidade, o propósito principal das imagens de bocas do inferno é assustar as pessoas, amedrontá-las para que pensem duas vezes antes de faltar à igreja aos domingos. A ideia de ser devorado por uma monstruosa boca gigante é de fato uma possibilidade horrível. Por outro lado, os artistas medievais também retrataram o céu como domínio de gigantes águias feitas de rostos humanos, algo também assustador, convenhamos. Outro lugar onde os Hellmouths aparecem é nas muitas ilustrações de Jesus guiando as pessoas para fora de suas mandíbulas. Essa imagem popular é conhecida como a descida ao inferno e é baseada nas interpretações de que, entre sua crucificação e ressurreição, Jesus desceu ao inferno para resgatar aqueles que nasceram antes de seu ministério. Há muitas imagens como essa, onde essas mandíbulas monstruosas parecem estar expelindo pessoas nuas. Essas mandíbulas revelam como os cristãos medievais entendiam o inferno. Muitas obras de arte retratam esse lugar como uma grande cozinha, onde as vítimas são jogadas em caldeirões, cozidas em grelhas flamejantes e finalmente devoradas por Satanás e seus demônios. A ideia de que esse lugar é um banquete macabro também foi retratada nas perturbadoras pinturas de Hieronymus Bosch e Peter Bruegel, o Velho. Suas assustadoras paisagens renascentistas do inferno estão repletas de demônios se empanturrando de almas. No entanto, a questão que permanece sem resposta é: por que retratar esse lugar como uma boca gigante? Sem dúvida, é uma imagem perturbadora, mas de onde ela surgiu? Algumas das primeiras representações dos Hellmouths são da Inglaterra saxônica, embora possam ter sido herdadas da mitologia nórdica. Naquela época, grandes partes da Inglaterra eram governadas por invasores vikings, especialmente no norte, em um território conhecido como Danelaw. É por isso que tantas palavras inglesas têm raízes nórdicas. Por exemplo, a palavra Hel em si vem do nórdico antigo, e é o nome da deusa da morte que governa o reino subterrâneo com o mesmo nome. Algumas ideias religiosas sobre o inferno também têm raízes na mitologia nórdica. Em um pequeno e discreto cemitério no norte da Inglaterra, há um monumento de pedra chamado Cruz de Gosforth. É particularmente antigo. Apesar de ser um monumento cristão, também retrata cenas da mitologia nórdica, como a morte de Balder pelas mãos do deus trapaceiro Loki, que depois é aprisionado por seus crimes. E há esta cena, onde o deus guerreiro Vidar rasga as mandíbulas do grande lobo Fenrir, que é notavelmente semelhante às representações cristãs da descida ao inferno, onde Cristo, de forma semelhante, rasga as mandíbulas infernais.
Esse vínculo entre Vidar e o lobo Fenrir pode ser o precursor dessas representações cristãs. Isso pode explicar porque muitas das bocas do inferno têm uma aparência canina. Elas podem ter sido originalmente emprestadas da iconografia nórdica, e a cruz de Gosforth poderia ter sido usada para converter a população viking local ao cristianismo, apontando algumas semelhanças entre as duas religiões, como a morte de Balder e a crucificação de Jesus, ou o aprisionamento de Loki e a prisão de Satanás no livro do Apocalipse. A cruz de Gosforth é apenas um exemplo do efeito cultural que os vikings tiveram no cristianismo saxônico. Em uma crônica anglo-saxônica, o diabo é comparado a um dragão que devora as pessoas perversas, descrição bastante semelhante à do monstro nórdico Nidhogg, um grande dragão que vive no fundo do mundo em um reino chamado Nastrond. Preso em uma caverna sombria, Nidhogg mastiga os corpos de pessoas más, um destino macabro reservado para os piores criminosos da sociedade viking. Assim como antes, acredita-se que essa ideia nórdica sobre o mundo tenha se difundido no cristianismo saxônico, e pode explicar por que as crônicas saxônicas tinham uma compreensão tão semelhante do inferno como os vikings. Desde mandíbulas gigantes de aparência canina até dragões avarentos que engolem corpos, essas ideias cristianizadas se espalharam da Inglaterra para o continente. Enquanto os Hellmouths têm suas raízes na iconografia nórdica, a ideia de um monstro devorador e do submundo não é exclusiva da Escandinávia. No livro dos mortos egípcio, os corações dos indignos servem de alimento para a deusa Ammit. Seu corpo é uma mistura de hipopótamo, leão e crocodilo, as feras mais ferozes do Nilo. O arquétipo do deus devorador está presente em várias mitologias mundiais, algumas vezes surgindo independentemente uma das outras, mas todas expressam a mesma ideia: ser devorado está associado à morte espiritual. É isso que torna as pinturas de bocas do inferno imagens tão poderosas e bastante úteis contra o comportamento errado. Ela apela para o instinto humano básico: não seja devorado nesta vida nem na próxima. Obrigado por assistir esse vídeo e espero que você tenha gostado também. Se gostou e quer ver mais, por que não se inscrever, deixar um like e um comentário? De qualquer forma, aguardo você no próximo vídeo. Então, até mais!